Volta com o seu Jornal da Cidade, agora o bloco dedicado à política, os assuntos do momento, tanto no estado quanto no país, com Mário Flávio, que já está aqui na bancada. Muito bom dia para você, Mário. Bom dia, Rodrigo, Laís, Bom Bel dia. E o gatão da rádio, né? Eu? Vinícius. Ai, Segundo ele, a rádio tem 3 gatos agora. As 2 que estão ali fora e ele. Ah, tá bom então. Certo. É muito gato. É muita autoestima. É a pensar. Eu não vou concordar não, tá? Então. 0 a 10, Mário. a nota 0 a 10. Nota dó. 4,5. Nota excelente, dó. nota 2. Ô Mário, bom, falando em notas, né, eu queria saber que nota você dá aí, qual a sua avaliação para essa decisão. Rapaz, não pergunta nota. Deixa eu terminar a pergunta, Excelente, rapaz. nota 2. Saia justa. Qual a sua avaliação aí para essa decisão do governo do estado, né, de economizar 26 milhões de reais com a gestão da frota de carros oficiais aqui do estado? Olha, a ideia é muito boa, né, Laís? Tudo que foi economizar dinheiro público é bem-vindo. Agora, na prática, vamos saber como é que isso vai funcionar, porque a demanda do serviço público, ela é muito variável, né? Você, às vezes, precisa fazer uma viagem. Por exemplo, como é que você vai cortar isso? Se o transporte, se o governo do estado, por exemplo, transporta pessoas para fazerem todo dia os exames no Recife. Não tem como cortar esse tipo de O gasto. TFD, né? Isso aí não vai ser a finalidade. Agora tem como você cortar assim, né? Por exemplo, um órgão que tem, por exemplo, 3 carros para atender uma secretaria de pequeno porte. Aí pode cortar para 2, ou pode cortar para 1. Pode cortar aqueles carros que o pessoal usa durante o dia, né, Mário? Cada um usa o seu carro próprio. Justamente. E aí também vai muita questão de perfil, né? O PSB, na gestão Paulo Câmara, ele optou por terceirizar a frota. Ele parou de comprar carros e terceirizou a frota, porque na opinião dos especialistas em negócios, terceirizar veículos é uma coisa interessante, porque a cada ano o carro é trocado, devolvido para a locadora e não há aquela depreciação do veículo, né? Que acontece quando a gente compra um carro, você compra um carro zero e o carro já sai desvalorizado da concessionária. Né? E assim, vamos e convenhamos, não é todo mundo que tem cuidado com as coisas dos outros, né? E quando a coisa é pública, aí é que o negócio desanda mesmo. Não é todo mundo, viu, gente? Eu trabalhei no serviço público algumas vezes, sempre tive muito cuidado com as coisas que eu trabalhava. Trabalhei com carros, essas coisas. Até porque é um instrumento de trabalho, né, do servidor. Instrumento de trabalho do servidor, instrumento de trabalho, por exemplo, as empresas privadas também, algumas estão optando por terceirizar os veículos, né? Você terceiriza o carro, né, para que possa ser usado naquela empresa. E aí você vai ter, né, uma frota que vai ser renovada a cada ano. Isso é uma ideia, na opinião de muita gente. Você paga um valor do aluguel do veículo, mas nesse valor já está incluído a manutenção, um pneu que fura, a depreciação do veículo, e não fica uma frota sucateada, né, para o governo. Há casos que não tem o que fazer, eu acho que até uma boa ideia. Mas há casos, por exemplo, você vai terceirizar uma ambulância, eu acho que já fica mais complicado. Né? Porque são veículos que eles são montados para aquele fim. Uma ambulância uma ambulância com UTI, por exemplo, ela é montada para aquele fim. E não é só um carro, né? É um carro grande, é um carro que vai ter equipamento, é um carro que vai ser pensado por pessoas que entendem da área de saúde, também não só de carro. Para então, atender assim, as demandas, né? Há demandas há secretarias que vão exigir mais, há secretarias que vão exigir menos. Né? Então é o bom senso. Tudo na vida é bom senso. Nem o copo muito cheio, nem o copo muito vazio. Se o governo do estado conseguir essa demanda, vai ser ótimo, né? Se não, vai ser só teoria. Né? O governo, eu venho notando uma coisa muito interessante no governo de Raquel. Eles vêm tentando amenizar algumas pancadas que vem sofrendo nos primeiros dias de governo. Primeiro, a revogação de alguns atos, né, no decreto, no polêmico decreto, como a gente falou ontem, aqui a história da revogação da vez que foi devolver os servidores aos órgãos que eles estavam lotados. Agora a nova polêmica do dia foi ontem a nomeação de 2 presidentes do IPA. Né, o José Bartolomeu, que estava lá já na presidência, nomearam o Joaquim Neto
Gente, vai ter 2 presidentes? Mas foi um erro de... o pessoal está ajustando ainda, né? Publicaram a nomeação do novo presidente e não publicaram a exoneração do outro. Então ontem de manhã chegaram os 2 para trabalhar. E ficaram olhando para a cara do outro. E aí, quem é o presidente? Vamos fazer uma transição? Foi. Mas após a jornalista Renata Gondim, que participou com a gente aqui nas eleições, ela ter divulgado no blog dela, aí o pessoal do governo hoje trouxe a exoneração do José Bartolomeu, que era um indicado pelo PP, né, naquela indicação política. Joaquim Neto é uma indicação do PSDB, da própria Raquel. Então hoje foi confirmada a exoneração dele e o IPA vai ter um presidente só. Outro assunto que repercute muito no meio político foi o PSOL, né, que acionou o STF para tentar evitar a posse de 2 deputados eleitos aqui em Pernambuco. Alberto Feitosa, que foi deputado estadual, reeleito, inclusive, se eu não me engano, foi o 2º mais votado. E o deputado federal, né, Coronel Luiz Meira, que é eleito, ainda não foi empossado. No caso, é um estadual e um federal. Isso. Né, o pessoal focou nos 2 aí porque eles estariam incentivando aquela história dos atos de vandalismo lá em Brasília. Né, Laís? Eu particularmente acho que não vai dar em nada, porque as publicações tanto do Coronel Meira quanto do Alberto Feitosa, elas foram feitas depois do evento e não dizendo, vão para lá, não sei o que vai acontecer isso, acontecer aquilo. Agora, isso serve de alerta mais uma vez para aquilo que a gente vem falando aqui, né? Que as pessoas tenham zelo, né? Que elas tenham cautela no que elas vão publicar, principalmente os deputados, porque eu acho que essas ações do STF, elas foram uma pancada muito grande, né? Quem insistia em não aceitar o resultado das urnas, insistia naquele discurso, né, que a gente vinha alertando aqui, que era um discurso que não ia levar nada a canto nenhum. Né? Então agora, o pessoal acionou o STF. Eu acho complicado demais esse negócio de impedir as pessoas de assumirem os mandatos, porque elas foram eleitas pelo voto. Então é uma coisa muito difícil para a democracia você impedir que uma pessoa que foi eleita assuma um mandato, né, por ter incitado, sei lá, qualquer coisa, como diz a ação do PSOL. O fato é que isso repercute bastante. Os deputados se defenderam, disseram que são a favor da democracia e tal, que não incentivaram ninguém a fazer quebra-quebra, aquela história. Então, assim, são situações que a gente vai vivendo e tendo que repercutir aqui, porque podem reverberar. Por exemplo, se o Coronel Luiz Meira não assume, a vaga vai para o suplente dele, que assume lá, que se eu não me engano, é o pastor Eurico, que está na primeira... Vai para uma pessoa do mesmo partido, né, Mário? Né? Mas aí vai gerar uma causa judicial de uma pessoa que nem assumiu. E o Alberto Feitosa, se ele não assume, tem que ver quem seria o próximo do PL na lista. Mas eles estão se defendendo por meio de notas, porque o STF foi acionado e ainda não houve assim uma resposta do Supremo, né, o que é que eles vão fazer com relação aos 2 deputados. Quem também está passando por uma situação semelhante são o casal, né, Técio, a Clarissa Técio e o pastor Júnior Técio. Eles estão passando por problemas aí também do mesmo tipo. Aí já é um pouco mais diferente, porque no dia da ida do pessoal a Brasília, eles ficaram lá mesmo postando vídeos e meio que apoiando. É uma coisa mais delicada, né? Aí depois apagaram, disseram que não foi bem aquilo, enfim. Mas o estrago já tinha sido feito. Aí já diz o ditado, né? O print é eterno. Ad eterno prints. Pois é, exatamente. Então, assim, vai ser uma situação delicada. Eles vão ter que responder. Acho que o Supremo deve se pronunciar no próximo dia, e só mostra que aquela história de que os bolsonaristas reclamam muito que estão vivendo no estado de exceção. Quem vive no estado de exceção, como é acusado, tem que se posicionar, tem que andar de acordo com o regime de exceção. Se você reclama, você não pode agir como se fosse uma situação natural, né? E não pode apoiar uma quebradeira daquela, não é meu jeito. Isso ali é um absurdo total. Tinha gente infiltrada, tinha um, né, que foi provado lá, uma pessoa ligada ao PT, o resto todos
eram ligados a outros partidos, inclusive até a ex-primeira-dama da Paraíba, a Pamela Bollio. E tá a maior confusão a história da ex-primeira-dama, porque ela levou o filho, o ex-marido agora vai lá. O ex-governador da Paraíba, que é Ricardo Coutinho, condenado por corrupção, é uma figura bastante controversa. E tá incomunicável, né? Eles travam uma guerra pela guarda do menino. É uma coisa, quem acompanha a Paraíba, a política da Paraíba... a guarda de vez. Quem acompanha a política da Paraíba sabe que é uma guerra que os dois vivem pela aquele menino. Coitado daquela criança, viu? É uma confusão. E eles vivem um pé de guerra já há vários anos. E como o Ricardo Coutinho é socialista do PSB e sempre apoiou Lula, ela foi pelo outro caminho. Então ela é uma bolsonarista ferrenha, né? E ela levou o menino para aquele dia de Brasília. Ela vai perder a guarda desse filho, né? Provavelmente. Com certeza. Então veja a que ponto chegou. E agora ela desapareceu, né, com o menino para piorar ainda mais a situação. Então veja a que ponto a gente chegou. As pessoas têm que entender. Uma coisa é você protestar, você não concordar, né, com o governo que foi eleito. E eu vou repetir aqui o que eu venho dizendo desde o dia 30 de outubro. Façam oposição, cobrem do governo, protestem de forma pacífica em dias pontuais, vão para a rua. Agora, como sempre a direita fez, né, estava lá com as suas bandeiras do Brasil, né, as famílias. Agora você está aí com uma situação delicadíssima, com mais de 1.000 pessoas com mandados de prisão decretadas, né, e muita gente que nem imaginaria estar passando por essa situação. Pra vocês terem uma ideia, eu encontrei uma pessoa em Maragogi esse fim de semana, a pessoa me viu de longe, na verdade tinha visto os meninos jogando, né, e se aproximou, veio conversar e disse: olha, eu adoeci. Eu estava doente, eu me acordava 3 horas da manhã e eu não conseguia mais dormir, pensando na política, pensando. Estava, inclusive, envolvido muito no movimento dos quartéis e disse: eu tive que me afastar porque a minha saúde mental estava completamente abalada. Então veja a que ponto, né, as pessoas chegaram nessa situação que a gente vive atualmente no Brasil. Então a vida tem que seguir. A vida tem que seguir e, repito, quem está insatisfeito com o atual governo, faça oposição, cobre as posições. E quem apoiou o governo, apoie as demandas e debatam de forma, né, que haja um debate racional. E a irracionalidade não é coisa de ser humano. Perfeito, Mário. Obrigado pelas informações. Você volta no Manhã Cidade? Sim, vou continuar aqui com a Renata e no Manhã Cidade a gente vai falar mais sobre essas questões envolvendo aí a política e também assuntos em gerais. Perfeito, tá aí. Obrigado, Mário. Valeu. E agora é hora de falar de futebol. Derrota